Bom, galera, nós vamos trabalhar com instrumentação analógica, né? A parte de pneumática, tá? Vocês já viram a utilização da ciência pneumática em controle de válvulas, né? De 3 a 15 PSI. Então você tem pistãozinho pneumático que vai fazer a abertura da válvula, né? Nós já vimos a delta P, né? A variação de pressão. Já vimos bastante a aplicação. Então, para desenvolver as nossas atividades práticas, nós vamos fazer a parte prática do uso da pneumática, mas como eletropneumática, tá? Nós vamos fazer a prática focada na eletromecânica, com o uso da ciência pneumática, ok? Se der tempo, aí eu ensino para vocês a hidráulica industrial e a gente usa a eletrohidráulica, perfeito? Então, vou falar sobre a ciência pneumática e semana que vem vamos trabalhar a parte prática da eletropneumática. Então, a gente vai ficar com uma automação e instrumentação eletromecânica circulando, né? Bom, quando a gente fala de pneumática, o que acontece? Vem do grego, pneu e depois mática, tem um radical das palavras aí que significa, né, ar pressurizado, tá? Ar comprimido, tá? Então, toda vez que você pega um ar ou um gás qualquer e comprime, você está criando a ciência pneumática. Toda vez que você pega um fluido líquido e comprime e usufrui desse trabalho, você está criando a ciência hidráulica industrial, tá? Não é hidráulica predial, é hidráulica industrial. Que, na verdade, o ideal não é nem trabalhar com água, porque a densidade dela é mais baixa do que a do óleo. Então, utilizando a temperatura do óleo, o ponto de ebulição é mais alto, né? Então, trabalha-se com o óleo, não com a água. Bom, quando você fala de ar comprimido, é a relação entre a força aplicada em uma determinada área, tá? Então, força vai ser qualquer influência capaz de produzir uma alteração no movimento de um corpo, né? Por exemplo, se você está empurrando um veículo, né? Então, você está aplicando uma determinada força para deslocar aquele corpo, né? Agora, quando essa força você está analisando numa determinada área onde a sua mão está empurrando aquele veículo, você está criando naquele ponto ali uma pressão, tá? Ou quando, por exemplo, você vai encher o pneu de uma bicicleta, né? Você não está injetando ar comprimido, você está injetando ar, né? Então você está aplicando uma força, injetando ar naquela área que é a câmara do pneu. Força, né, em forma de ar ali, naquela determinada área da câmara, vai exatamente criar uma pressão. E é essa pressão que o leitor, que o medidor vai ler e vai apresentar para você lá no mostrador. Ok? Chama-se de fluidos, né, esses corpos. Professor, Diga. compartilhou a tela já, que não tá aparecendo pra mim aqui não. Pra mim tá aparecendo. Pra mim também. Pra mim não tá não. Vê, Só o professor só tá aparecendo. Pra mim Davi, também. Davi, Clica. vê se a tela dos slides, vê se ela não tá pequenininha. Que aí você dá duplo clique e ela troca. Ela não tá pequenininha não. Ah, sim. Agora foi. Era isso mesmo, valeu. Beleza, vamos lá. Brian, Oi. eu tô tentando baixar o
aquele sistema para tentar fazer as aulas, aí tá falando aqui da solicitação. Você pode verificar depois se chegou aí para você? Já já vai aparecer para você que está autorizado aí. Tá ok, obrigada. Tá? Bom, chama então fluidos, né? São corpos cujas moléculas elas sejam extremamente móveis em relação às outras, tá? Então, exemplo, ó, gases e líquidos são considerados tipos de fluidos, perfeito? Então, gases, fluidos gasosos, né, são fluidos extremamente compressíveis. Já fluido líquido não são compressíveis, são pouco compressíveis. Vamos entender essa relação. Quando você pega um fluido gasoso, né, e ele é feito, tá, de átomos instáveis. O que são átomos instáveis? São átomos que têm menos elétrons ou mais elétrons na última camada de valência. Então, eles precisam doar ou receber elétrons. Então, a atividade, né, atômica fica funcional. A atividade elétrica dos átomos fica funcional. Então, os seus átomos criam uma estrutura flexível. Por isso que seu gás é flexível. Se ele é flexível, ele é altamente compressível. Agora, os fluidos líquidos, eles são compostos de átomos estáveis. Átomos estáveis significam átomos que não precisam doar elétrons nem receber elétrons. Logo, uma estrutura cheia de átomos estáveis cria uma estrutura mais densa, tá? Por isso que o fluido líquido ele é pouco compressível. Ele quase não é compressível, mas ele é compressível. Então, quando você trabalha com um fluido gasoso altamente compressível, você está usufruindo da tecnologia pneumática ou eletropneumática. Quando você está usufruindo, né, da tecnologia de fluidos líquidos sendo comprimidos, você está trabalhando com a tecnologia hidráulica ou eletrohidráulica. Ok? Então, o nosso grupo de atividades práticas está focado na parte de eletropneumática, exatamente porque os posicionadores de válvulas, nós vimos na aula sobre válvulas, que tem lá a pistão, né? Lembra da válvula acionada pneumaticamente, de 3 a 15 PSI? Então tem um pistãozinho lá. Então nós vamos trabalhar com algumas atividades práticas para a gente entender melhor essa ciência do uso, né, da pneumática em âmbito industrial. Vamos conhecer um pouco sobre o fenômeno da pneumática, né? Então a pneumática ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Bom, vantagens no uso da pneumática. Quantidade de ar, né? Então, na atmosfera, a quantidade de ar é ilimitada. Veja bem, eu não falei para vocês em relação se tem o ar, se tem poeira, se tem umidade, né? Ambiente de área classificada, eu não falei nada, muito gás carbônico, eu não falei nada disso. Eu não comparei. Eu só disse que a quantidade é ilimitada. Não falei sobre qualidade, só sobre quantidade. Só um momento, gente. Coordenação me mandando mensagem. Bom, vamos lá. Velocidade. Né? Equipamentos acionados a ar comprimido eles podem atingir grandes velocidades. Então, ferramentas pneumáticas, máquinas ferramentas, né, que usam motores pneumáticos, podem chegar a 500.000 RPM, por exemplo. Né? Então, atinge velocidades extremamente elevadas. Tá? Isso é interessante. Tá?
Segurança contra sobrecarga. Então, se você tem uma ferramenta, né, que trabalha com ar pressurizado, eles podem ser explorados até o limite, porque o ar não é compressível. Então, a hora que chegar no final, ele vai comprimir o ar, e na hora que não tiver mais como comprimir, sempre vai ter a válvula de escape, tá? Sempre vai ter aula de escape. Então, isso é muito importante. Motor elétrico, por exemplo, se chegar no limite dele, ele vai queimar o motor elétrico. Motor pneumático, não. Se chegar no limite, ele simplesmente para. E o que tiver de sobre, ele simplesmente descarrega, né? Joga para a atmosfera. Bom, limpeza, né? O ar comprimido ele é relativamente limpo, né? Então, ele pode ser utilizado em indústria alimentícia, farmacêutica, de costumes. A única diferença é que ele vai precisar, para esse tipo, né, ter um isolamento, uma limpeza, mas ele é relativamente... Por exemplo, você trabalha numa cervejaria, você precisa usar a água do rio. Você gasta muito mais, né, para preparar a receita daquela água do que uma empresa que trabalha com ar comprimido. A forma de limpar o ar comprimido é simples, tá? Bom, simplicidade de manipulação. Então, os controles pneumáticos não necessitam de operários super especializados, né? Então, você não precisa ser técnico, você não precisa ser engenheiro para trabalhar com operação de equipamentos pneumáticos, ok? Então, é simples. Fácil de implantar. Então, pequenas modificações você implementa. Por exemplo, você tem uma porta. Por exemplo, a porta aqui no meu escritório. A porta no meu escritório, o mais difícil já existe, que é a porta. Então, se eu tiver um compressor, com pequenas adaptações, né, eu coloco um pistão ali, toda vez que eu apertar um botãozinho, ele vai abrir a porta. Né? Se for tipo diferente, um sensor passar, vai abrir a porta. Então, facilmente consegue se adaptar. Redução dos custos operacionais. Bom, a rapidez dos movimentos pneumáticos e a libertação do operário, né, do humano, de operações repetitivas, possibilitam o aumento do ritmo de trabalho ou aumento de produtividade, tá? E, portanto, um menor custo operacional. Agora, falando em desvantagens, tá? É muito difícil você conseguir trabalhar em velocidades baixas. Lembra que eu falei para vocês que máquinas ferramentas pneumáticas, motores pneumáticos chegam até 500.000 RPM? Ou seja, você trabalhar ele em baixa velocidade é extremamente impreciso. Você perde muito a precisão, né, no controle do motor pneumático. Né? Então, para isso, você tem que recorrer, né, a válvulas proporcionais ou um controle híbrido, né, hidráulico e pneumático. Que a hidráulica ela trabalha devagar e com muita força, não consegue velocidade. A pneumática trabalha com pouca força e muita velocidade. Pouca pressão e muita velocidade, por exemplo. Pouca força e muita velocidade. Então, você tem que criar um sistema, trabalhar com um sistema misto, tá? Ou com válvulas especiais para isso. O que sai absurdamente mais caro. E aí sim o nível intelectual também aumenta, né? Bom, ruído, né? Trabalhar com sistema de ar comprimido é extremamente barulhento, tá? Então,
Ou você tem que trabalhar com abafadores, ou você tem que ter silenciadores nos escapes dos equipamentos pneumáticos, para na hora que dá o escape, né, ele abafar aquele ruído, né? Então já diminui bastante. Preparação. Então, para você utilizar, né, um ar comprimido, talvez dependendo, né, do tipo de trabalho que ele vai executar, você vai precisar de uma preparação nele, remover impureza, remover umidade, né? Assim você vai reduzir a possibilidade de corrosão dos equipamentos, né? Utilizar um equipamento chamado lubrifil, né? Então, filtro e lubrifil. Então, ele vai passar partículas de óleo e vai lubrificar as partes internas. Bom, fisicamente, propriedades físicas do ar, tá? A gente não enxerga o ar, correto? Mas ele é insípido, aliás, ele é insípido, é inodoro e incolor. A gente não consegue perceber visualmente, mas a gente percebe que ele existe. Vento. Aí eu botei aí, ó, avião, pássaro voando, né? E sentimos o impacto, né, dele sobre o nosso corpo também. Concluímos facilmente que o ar tem existência real e concreta e ocupa lugar no espaço. Tá? Inclusive, o ar tem peso. Né? Ele pesa, em nível do mar, aproximadamente 1,26 gramas. Né? O ar pesa, em nível do mar, 1,26 gramas. Tá? Então, ele realmente existe e a gente realmente consegue perceber a ação dele. Bom, características da pneumática, né, do ar comprimido. Compressibilidade do ar. Né? Se você pega um pistão ou um reservatório com um êmbolo e você aplica uma força, você consegue manter a mesma quantidade de ar, porém, né, você reduz o volume dele, aumenta a densidade em contrapartida, né? Mas ele é compressível. E ele também é elástico. Ou seja, você não comprimiu? Se você voltar com o êmbolo, ele vai, né? Ele é elástico, ele volta à posição original dele. Ele também é difuso, né? O que significa difuso, né? Você tem um gás vermelho no recipiente. Vamos falar de cores. Você tem um gás azul no outro recipiente. Quando você abrir essa válvula no meio, você vai ter uma mistura mais homogênea. Né? Então ficaria tipo uma cor roxa, né? Uma mistura do vermelho com azul. Né? Se tivesse azul e tivesse amarelo, quando abrisse ia ficar um verde. Né? Então ele mistura, o ar é difuso. Expansibilidade do ar. Então possuímos um recipiente contendo ar altamente pressurizado. Né? E se essa válvula aqui, galera, é uma válvula de bloqueio, tá? Ela só passa em um sentido. Neste caso aqui, de baixo para cima. Ele empurra a bolinha e passa o ar. Ao contrário, ele veda. Perfeito? Então, foi pressurizado o ar aqui dentro. Então, ao abrir essa válvula, expansibilidade do ar, ele é expansivo. Ele ocupa todos os recipientes. Tá? O ar não possui forma. Perfeito? Obviamente que vai diminuir a pressão nesse reservatório, nessa câmara aqui. Mas ela vai se espalhar. Bom, lembrando que o peso do ar, né, é aproximadamente igual a 1,26 gramas da massa do ar, tá? Aproximadamente 1,26 gramas. Então, a gente consegue entender que se você deixar o teu reservatório, né, você abrir, admitiu a pressão atmosférica, empurrou ar para dentro do reservatório. Né?
se você pegar o primeiro galão ali, ó, o primeiro reservatório, recipiente, né? Pegar o primeiro recipiente da esquerda superior e colocar uma bomba de vácuo, você puxar o pistão ali e sugar o ar que está lá dentro, vamos lembrar que vácuo é exatamente a ausência de ar, né? Então, se você tirar o ar, vai sobrar vácuo. E fechar a boca dele, como ele tem peso, a sua balança vai tender para o recipiente que está cheio de ar imposto pela pressão atmosférica, né? Ou outra forma de tirar, você tem uma balança com dois recipientes, os dois com a boca aberta, né? Então a pressão atmosférica incidindo o ar, mesma proporção ali, fazendo um delta P, uma variação de pressão até equilibrar. Equilibrou, ótimo. Aí você vai, aquece um deles. Lembra que o ar quente é mais leve do que o ar frio? Então ele vai tender, ele vai expandir mais, né? Então ele vai tender a sair do reservatório. E o outro reservatório que está com o ar imposto pela pressão atmosférica vai fazer o contrapeso. Ok? Se tiver alguma dúvida aí, sinaliza. É que eu estou vendo mensagem aqui. Não está ouvindo. O Evelyn, ainda tá para você sem áudio? Não, já estou conseguindo ouvir normal já. Tá, beleza. Vamos lá. Compressores, né? Então tudo começa nesse carinha, ok? Então, um compressor, ele é um equipamento que o que ele faz? Por que a gente chama de elevar a pressão? Porque a pressão atmosférica já existe. Então você eleva a pressão, né? Você trabalha com pressão relativa, pressão manométrica, pressão positiva, né? Nós falamos sobre isso na aula sobre variável de processo de pressão. Então vamos lá. O compressor, na verdade, não é tudo isso aqui não, tá? O compressor é só essa parte de cima aqui, ó. Ok? Então é transmissão, né? Por correia. Então você tem um motor elétrico trifásico que você energia e por correia e por linha transmite o movimento para o cabeçote do compressor, que vai comprimir, né? Neste caso aí, compressor a pistão, mas tem vários tipos de compressores, tá? Vai comprimir o ar. Só que como é que ele comprime o ar? Ele vai fazendo uma espécie de vácuo, comprime e depois desloca para a saída, tá? E essa saída é ligada a este reservatório. Então, quando ele puxa, você já bota um elemento filtrante aqui, tipo um filtro de carro, tipo um filtro de moto, né? Que o ar já passa por ele sendo filtrado e é armazenado neste reservatório, tá? Então, este reservatório, ele tem duas grandes características, né? A primeira característica é manter uma linearidade, tá? Uma continuidade no fluido. Então, quando você capta o ar pressurizado do reservatório, do compressor, ele vem muito oscilado, muito turbulento. Quando você enche esse reservatório e você usa o ar deste reservatório, então ele já vai ficar mais laminar, um fluxo mais contínuo e laminar, tá? Como nessa etapa aqui não tem secador, ele vai puxar o ar úmido da atmosfera e vai condensar aqui embaixo, ó, dentro do reservatório. Então, todo reservatório de ar comprimido, ele possui lá embaixo um orifíciozinho que você abre ele, bota um purgador, de tempo em tempo ele pinga, ou bota uma válvulazinha de vez em quando você abre. Ela vai dar aquele jato de fumaça branca, né? Mas a fumaça branca, na verdade, são partículas de água. Se você deixar ele ad eterno, ele vai literalmente encher de água e vai reduzir a área útil do compressor, né? Então você vai ter um compressor com menor área, né, de reservatório e jogando muita umidade para dentro dos sistemas pneumáticos.
tá? Tomadas de ar, né? A rede de distribuição. Então, saiu daquele reservatório, então vem para o sistema rede de distribuição. O ideal é você fazer essa inclinação, ó, para qualquer condensado que suba, escorrer pela tubulação para estes purgadores, né? Enquanto você não estiver usando aqui, ó, ele vai escorrendo e vai pingando, né? Vai secando o ar da tubulação. E você utiliza em pontos, tá? O dreno pode ser automático também, tá? Nesses purgadores aqui, ó. O dreno pode ser automático, não precisa ser manual. Você não precisa ter que ir de tempo em tempo ir lá abrir, tá? Ele pode automaticamente fazer isso. Essa simbologia aqui é uma simbologia, tá, de unidade de condicionamento de ar comprimido. Ela vai ter, no mínimo, um filtro e uma válvula reguladora de pressão. Por quê? Porque o teu compressor, ele pode estar lá 15 bar. Você só precisa usar 3 bar. Aí aqui na válvula reguladora de pressão, com esse manômetro, você regula e visualiza qual é a pressão que você quer trabalhar, que você precisa trabalhar. Perfeito? Então, este caso aqui, essa simbologia pontilhada ao lado, representa que ele tem um filtro, ok? Se ele tiver também um lubrifil, que é o lubrificador, ele fica uma setinha aqui, ó, só um tracinho do lado de cá. Perfeito? Bom, ainda em rede de distribuição, as tubulações tem a categoria das tubulações primárias, que podem ser de cobre, latão, aço liga, tubo de aço, que é o galvanizado, tubo sintético, que é de plástico, e tem as tubulações secundárias, que a gente utiliza para a realização de trabalho, né? Então, esses tubos sintéticos que proporcionam boa resistência mecânica e apresentam uma boa elevação de força de ruptura e grande flexibilidade. Então, a flexibilidade, né, para realizar trabalho, você pode utilizar o tubo de polietileno, né, que é o mais badalado, ou de nylon, que é muito utilizado por exemplo, como é que é o nome? Lugar que troca pneu de carro. Auto Center, né? Que troca pneu de carro. É muito comum você ver esse tipo de mangueira aí. Por quê? Para não ficar um monte de mangueira enrolada pelo chão, espalhada. Então você puxa, ela vem com a mola, né? Você vai lá, realiza o trabalho, desengata da máquina, solta e ela volta lá para a posição dela, tá? Então, agora, se for para planta de processo, aí já tem o hábito de usar esse tipo de mangueira aqui mesmo, né? Tem várias cores. O mais usual é o azul, né? E os tamanhos padrões 4, 6, 8 e 10 milímetros de diâmetro, tá? São os mais convencionais. Bom, os conectores, tá? Eles devem ter vedação perfeita, tá? E compatibilidade com diferentes fluidos industriais. Durabilidade e permitir rápida remoção do tubo. No caso das conexões instantâneas, que são as mais utilizadas, né, você encaixa o tubo nesse orifício e não consegue tirar. Tá vendo aqui? Ó, você encaixa o tubo e não consegue tirar, porque aqui, ó, essa pecinha amarela, ela é como se fosse um dente. Então, quando você puxa, ela morde e impossibilita você puxar. A ponto de que, se você forçar muito, ela vai partir a sua tubulação de polietileno. Então, como é que você tira ela? É um engate rápido. Você encaixa pressionando, né, literalmente encaixando a tubulação nesse orifício, e para retirar você tem que apertar esse anel aqui para baixo. Você aperta ele para baixo que ele libera esses dentes e você consegue tirar com extrema facilidade sua tubulação. Já esse outro tipo de conector aqui, ele é útil para pressões mais elevadas, né? Porque se aumentar a pressão, ele não vai corroer, ele não vai puxando a tubulação, a pressão no sistema puxando a tubulação, ele não vai, né, arrancar, ele não vai cortar a tubulação.
Você desatarracha aqui em sentido horário, encaixa na tubulação, aí a tubulação você encaixa aqui, ó, nesse conector e vem com a atarraxa em sentido horário apertando. Então ela vai esmagar a sua tubulação aqui. Então ela vai ficar bem presa e bem atarrachada. Perfeito? Bom, agora nós vamos falar sobre os elementos pneumáticos, que são os dispositivos que nós vamos usar na montagem na próxima aula. Bom, os elementos pneumáticos, a gente vai começar de baixo para cima. Mas na hora de montar, nós vamos montar ao contrário, da saída para a entrada. Tá? Então, os elementos de produção, tratamento e distribuição, nós utilizamos unidade de conservação de ar, válvula de bloqueio, tá? Tipo uma válvula geral, para trabalhar com a fonte de energia que é o ar comprimido. Os elementos de sinais, né, botões, chaves fim de curso, sensores elétricos que nós vamos trabalhar, faz a introdução dos sinais. Tá? Elementos de processamento de sinais, aí nós já temos relé, temos contatores, temos temporizadores que vocês conhecem, o on delay e off delay, tá? Válvula elemento OU, válvula elemento E, faz o tratamento dos sinais. Os elementos de comando, nós temos as válvulas direcionais. Então, nós vamos usar as válvulas direcionais com atuação elétrica, tá? Que aí você poderia usar a sua automação para fazer o controle disso, por exemplo. Ok? Tem várias, a sua atuação manual, mecânica, nós vamos ver, mas o foco vai ser a elétrica por causa da prática, que é a parte da saída dos sinais. E as válvulas vão fazer o quê? Elas vão permitir a passagem do ar na sua tubulação. No nosso caso, nós vamos pegar esse ar e vamos utilizar pistões para fazer a movimentação. Por exemplo, uma válvula proporcional, lá que vocês trabalharam no projeto de vocês, né, para P1. O acionamento e fechamento dela poderia ser um pistão pneumático, né? Então, é um cilindro pneumático. Também poderia ser um motor pneumático, que é um atuador rotativo. O caso de uma válvula borboleta, por exemplo, poderia ter um atuador rotativo ali, que é exatamente para executar a tarefa, executar o trabalho. Então vamos falar de cima para baixo agora, tá? Então os atuadores, né? Eu vou falar dois dos mais clássicos. Um é o atuador de simples ação, que devido a uma mola interna, tá vendo? Uma mola interna, ele volta com o cilindro, né, com o atuador para a sua condição original. Então, se você olhar a simbologia aqui, ó, né, simples ação e retorno por mola, que é o mais utilizado, você tem só um orifício. Você aplica a pressão, ele vai. Tira a pressão, a mola empurra ele de volta. Né? O rede de avanço, ele já é avançado imposto pela mola. Quando você joga ar comprimido, ele recua o pistão. Tira o ar comprimido, a mola empurra ele de volta. Também tem os atuadores de simples ação sem mola. Eles são utilizados assim na vertical. Então eles retornam, né, por força externa, por peso, por exemplo. Né? Pela força-peso gravitacional mais o peso do êmbolo, né, por exemplo. Então, dando uma olhada num pistão aqui, ó, só tem o de simples ação, só tem um orifício de conexão. Então eu injeto ar comprimido por ele, né? Ele avança. Se eu tirar o ar comprimido, ele volta. Diga. Oi, diga. Acho que alguém abriu o áudio aí e falou alguma coisa. No portal esse slide está em branco. Tá. Dá uma olhada. Não é o slide seguinte, não? Tá, depois eu vou dar uma olhada no PDF lá, para disponibilizar para vocês.
Bom. Os atuadores de dupla ação já tem 2 terminais, ó, tá vendo? Se eu aplico pressão num terminal, ele vai sair da outra câmara. Tá vendo aqui, ó? Tá cheio de ar. Se eu aplicar ar comprimido no terminal, ele vai empurrar o que estava na câmara de recuo e vai escapar. Olha as cores aqui, ó. O ar que está na câmara de recuo, se eu aplicar aqui atrás, esse ar da câmara de recuo, ele vai ser escapado para a atmosfera. Tá vendo? Agora, se eu aplicar o ar na câmara de recuo, o ar da câmara de avanço é que vai escapar para a atmosfera. Voltando. Ok? Isso vai fazer com que você injete ar na câmara de recuo, ele recua e o ar da câmara de avanço escapa. Se eu injetar ar na câmara de avanço, né, ele vai ser movimentado para frente e o ar que estava na câmara de recuo escapa. Os atuadores rotativos, tá, eles podem ser unidirecional ou bidirecional. Unidirecional, ele não vai girar 360 graus. Você vai aplicar... Desculpa, falei bobagem. Todos são bidirecionais, tá? A única diferença é que tem uns que eles são angulares. Então, uns você coloca ou inverte, ele vai girar 360 graus, vai girar full time. Outros não, você aplica pressão, ele vai girar e você tem um batente. Você bota, eu quero que ele vá 90 graus e depois volte. Eu quero que ele vá a 120 graus, eu quero que ele vá a 180 graus. Tá? Ele não gira direto. Os que giram direto são dessa simbologia. Tá? São esses caras aqui. Os que não giram direto, os que têm limitadores mecânicos, são esse tipo aqui, ó, tem essa simbologia. Ok? Então, ó lá, aplicou pressão, ó lá, num terminal e no outro, ele vai fazer girar o dispositivo. Outros tipos de atuadores, tá? Então, nós temos o atuador de haste passante. Se você aplicar ar comprimido aqui, ele avança uma haste e recua a outra, e vice-versa. Nós temos o atuador tandem, que é um atuador que proporciona mais força. É como se fossem 2 pistões, um empurrando o outro. Então, você tem que aplicar sempre pressão em 2 dos 4, tá? 2 para avançar e 2 para recuar. O seguinte, né, é o atuador sem haste. Este atuador sem haste, o êmbolo dele, tá, que fica escondido lá dentro, ele tem um ímã bem forte. E o lado de fora, né, esse carretel aqui, essa parte móvel, tá, que vai para um lado e para o outro, ela está acoplada ali, mas ela vai deslizar. Ela também tem um ímã. Então, se o ímã interno deslocar, ela desloca junto, tá? Então, é muito utilizado em estruturas robotizadas. Perfeito? Se vocês derem uma olhada lá no meu canal do YouTube, na pasta sobre mecatrônica, eu tenho alguns vídeos, tá, fazendo um controle automático por controladores lógicos programáveis ou por dispositivos lógicos programáveis, que são os PLDs, tipo o Arduino, por exemplo, né? Controlando equipamentos que possuem, né, esse tipo de atuador, tá? Fazendo uma estrutura robotizada cartesiana X, Y e Z. Então, se der uma olhada lá, é uma curiosidade bacana. Esse da letra D, tá, é uma garra muito utilizado para robótica. Porque as garras com motores elétricos, se você tem um dispositivo e essa garra pegou e chegou no limite ali, ele vai ficar forçando o motor elétrico. Pode queimar o motor elétrico. Se for pneumático, chegou no limite do material, ele vai só fazer uma contrapressão que vai escapar em algum lugar. Então ele mantém bem firme,
né, e não estraga a garra, ok? Então ele é um pistãozinho pneumático que vai fazer essa movimentação e engrenagenzinhas mecânicas ali vão fazer a movimentação de abrir e fechar. Esse dispositivo aqui chamado músculo pneumático, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles na fábrica da Festo mesmo em São Paulo. Eu trabalhei uma semana lá prestando consultoria para eles, tá? Ah, tá, entendi, Paula. A parte da lógica dos dispositivos pneumáticos, né, que não está aparecendo lá. Eu vou retirar aqui e posto para vocês de novo. Agora eu entendi. Achei que estivesse falando de outro slide. Bom, eles desenvolveram lá, na fábrica deles, essa empresa ela é alemã, tá? É uma multinacional e tem uma fábrica em São Paulo. Nela que eu fui trabalhar e prestar consultoria. Lá em 2014 que eu fui. Essa tecnologia eles estavam desenvolvendo desde 2012. Tá? Essa meioca aqui, que você está vendo trançado, é um material feito de Kevlar, que é o mesmo material utilizado em coletes à prova de bala, tá? A parte de balística. Então, é um material que ele suporta uma pressão altíssima, tá? Sem danificar, sem estourar. Então, é utilizado para fazer os músculos pneumáticos. Se você, por exemplo, você bloqueia aqui, ó, a simbologia. Você bota um tampão de um lado, rosqueado ali, e do outro lado você bota um conector. Então, se você aplicar uma pressão aqui, a hora que vencer a pressão desse músculo pneumático, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai, se eu não me engano, até, acho que o máximo que ele vai é 10% ou 5% do comprimento dele. Ele não comprime muito, não. Mas ele já faz uma movimentação com maior precisão. Então ele reduz o comprimento, mas aumenta na largura, né? Ele infla. Por isso é que ele, né, faz esse movimento. O interesse, por exemplo, botar ventosas nas pontas e pegar chapa, né, muito pesada. Então ele não vai ficar movimentando a chapa. É só para tirar, suspender ela. Você vai com o equipamento, encaixa ali e busca ela, né? Então você consegue tirar, levantar peças pesadas, por exemplo, com esse tipo de equipamento. Nesse exemplo aqui da geração de vácuo com a ventosa, dá para ter, eu posso simular o que eu quero, o músculo pneumático falando sobre esses dispositivos aqui, ó, tá vendo? Eu poderia ter 4 músculos pneumáticos, né? E quando acionasse o músculo pneumático, ele iria contrair e reduzir, né, a distância. Então ele iria tirar do solo, por exemplo, né? Ou desacoplar de algum equipamento. Eu quero desacoplar um equipamento de outro. Eu vou lá, conecto com o músculo pneumático. A hora que eu injetar pressão, ele vai desacoplar. Tá? Inclusive, se você olhar, se você jogar no YouTube e pesquisar músculo pneumático da Festo, você vai ver vários projetos, inclusive fazendo mão biônica, só que simulando os músculos pneumáticos fininhos, simulando os tendões. Então dá uma realidade mais próxima da mão real, né, a mão biônica com músculo pneumático. Bem interessante, vale a pena ver. Bom, a tecnologia de geração de vácuo utiliza o efeito Venturi, né? Então esses carinhas aqui, ó, na verdade, né, são tubos Venturis. O que eles fazem? Vamos lá. Simbologia, né? Então, a minha intenção é aumentar a velocidade do ponto P, né, para o retorno para a atmosfera, ponto R. E quando eu aumento a velocidade, eu faço um orifício miudinho no meio desse tubo e boto um conector para ligar a minha ventosa. Então esse orifício miudinho, a hora que aumenta a velocidade, ele não desvia para A.
né? Ele faz ao contrário. De P para R, ele suga de A. E com a ventosa aqui significa sugar o ar dentro dessa câmara. Logo, ela vai bloquear, né? Então, o efeito Venturi, ele faz exatamente isso, tá? É o princípio de Bernoulli que ele faz. De Bernoulli... Não, de Venturi mesmo. Falei bobagem. Então, o ar comprimido vai entrar pelo pórtico P, né? Vai sair pelo pórtico R, retorno para a atmosfera. A restrição vai procurar aqui, vai provocar um aumento de velocidade e diminuição na pressão. E esse aumento na velocidade vai sugar o ar, vai produzir vácuo nesse ponto do pórtico A. Ok? Ventosa, por exemplo, é muito utilizado em indústria automotiva para movimentar para-brisa. Né? Tu não pode ter um braço robótico para movimentar, uma garra para movimentar para-brisa. Então tem ventosa e suga ali dessa forma e vai movimentar o para-brisa até encaixar no carro e soltar, aplicar pressão positiva no R ou simplesmente tirar a pressão do P. Tá? Aí ele vai acabar, a pressão atmosférica vai sugar pelo R e vai soltar, né, o ar que vai estar na ventosa. Bom, válvula direcional. Quando você fala de acionamento, tá? Dispositivo de controle, nós usamos válvulas direcionais. Então, para entender válvulas direcionais, você precisa saber que ela tem uma posição inicial, que ela tem mais de uma posição, que ela tem número de vias, que é o número de orifícios de conexão, tipo de acionamento, que eu vou destacar somente os elétricos, que é o que nós vamos fazer em aula prática, tipo de retorno da válvula e qual é a vazão da válvula, tá? A vazão da válvula, eu não vou entrar em mérito sobre vazão, porque eu já falei com vocês um tópico de vazão, tá? Então, já falei sobre vazão com vocês. Então, cada tipo de válvula vai ter uma vazão específica, ok? Então, vamos lá. Alguma dúvida, galera, por enquanto? Espera aí que tem mais mensagem aqui. Caiu. Gente, caiu o sistema? Voltou? Não, tô conseguindo ver aqui. Para mim não caiu, não. Tá, Carla, de repente pode Pra mim também tá normal. Carla, de repente pode ser a tua internet pode ter dado uma oscilada. Tá, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, abre o áudio aí e grita help. Então vamos lá. Então, uma válvula, ela vai ter um número de posições. Vamos fazer uma analogia a interruptor, né, de lâmpada. Analogia. O interruptor de lâmpada, ele tem quantas? Uma lâmpada simples. Quantas posições? Ele tem a posição desligado e a posição ligado, correto? Então seriam duas posições. Então, uma válvula direcional, ela pode ter duas posições ou três posições. Como assim? Duas posições, aberto ou fechado. Ou aberto para um lado, movimenta para um lado, e o outro aberto para outro lado, movimenta para outro lado. Ou três posições. A posição do meio eu paro. A posição da esquerda eu abro para um lado. No meio eu paro de novo. A posição da direita eu abro para outro lado. Perfeito? Então, a sua válvula ou vai ser de duas posições ou de três posições. Vias, tá? Vias, número de vias, na verdade, é o número de orifícios de conexão. Logo, se você tem uma seta, ela vai ter dois orifícios de conexão, duas vias, que é um para entrar e outro para sair. E o bloqueio, que é o tampão, ele vai bloquear exatamente uma via. Então, o tampão pode ser interno ou externo, né? Você bloqueia ele.
Outro ponto é a direção do fluido, né? Então, a seta, ela indica o direcionamento. Então, no primeiro caso aqui, ó, ela vai de baixo para cima. O outro bloco bloqueia essa passagem. Este exemplo aqui, ó, ele vai, por exemplo, ó, a seta da esquerda de baixo para cima e a da direita de cima para baixo, mas não é no mesmo canal, tá vendo? O canal, esse canal é um, esse canal é outro. Logo, aqui nós temos 4 vias, 4 orifícios de conexão. Esse bloco ele já vai cruzar. Ó. Então, é extremamente comum ver esse bloco aqui, uma válvula de 2 vias, com este bloco em uma e este bloco em outra, né? Quando eu quero que ela funcione dessa forma aqui, eu boto um bloco. Quando eu quero fazer trabalhar ao contrário, eu mudo o bloco, ele vai inverter as posições. Ou seja, você fez o pistão avançar, agora você quer fazer o pistão voltar. Aí você bota esse outro bloco, pega uma válvula que tem esse outro bloco aqui. Ok? Olha aqui embaixo a direção do fluido, tá vendo? Cruzou também. E tem um tampão para bloquear a terceira via. E aqui uma válvula de 5 vias, tá vendo? Então, um exemplo de direção de fluxo para a gente ter uma ideia. Bom, uma válvula direcional 2/2 vias, chamamos de duas vias, tá? Essa válvula aqui, ó, de duas vias, é uma válvula on-off, uma válvula liga-desliga. É uma válvula que em um bloco ela não permite a passagem, quando você acionar ela, ela vai permitir a passagem. Aí seria NF. Se ela estiver sempre passando e quando eu acionar ela bloquear, é a NA, normalmente aberta. Ok? Bom, outra coisa importante baseada em norma, tá? A BNT NBR 8896, ISO 1219, DIN 24300, essas 3 são as principais, mas tem outras também, tá? Então, informação baseada em norma. Como o que a gente trabalha é traduzido, né? A gente não pode se confundir. Norma é norma. O procedimento é o procedimento. A gente não muda o procedimento, ok? Só que na tradução aparece ao contrário. Como assim? 2/2. Isso aqui é a norma. Isso não pode mudar. Sendo que o primeiro 2, o primeiro número, vai ser sempre o número de vias. O segundo número sempre o número de posições. Ok? Então, este primeiro número aqui está relacionado às 2 vias. Ou seja, a palavra vias vem afastada, tá? Só que no chão de fábrica é comum as pessoas inverterem. Dizer que o número de vias é o segundo e que o número de posições é o primeiro. Está extremamente errado, tá? Está tão errado e as pessoas se confundem tanto que prova da Petrobras parou de cair assim, baseado na norma, e passou a escrever por extenso. Pra você ter uma ideia. Porque as pessoas, quando vão dar aula, não dão aula disso baseado em norma. Dão aula com base em experiência de chão de fábrica. Só que a questão de chão de fábrica, a maioria usa errado, né? Então, vai fazer uma prova e erra. O que a Petrobras fez, e a Transpetro também, retirou a descrição baseada em norma. Botou por extenso. 2 vias e 2 posições. E não 2/2 e a palavra vias depois. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? Se eu pressionar, a válvula ela vai trocar a posição dos blocos. Ó. Então ligou a válvula, desligou a válvula. Ligou a válvula, desligou a válvula. Ok? Perfeito? Bom, se você tem uma válvula de 2/2, 2 vias e 2 posições, ao aplicar pressão aqui e você acionar a válvula, ela vai permitir a passagem, né, do fluido e vai fazer o seguinte, ó. Essas bolinhas aqui representam a mola, tá?
e ele vai comprimir esse pistão para frente. Só que quando você voltar do jeito que está aqui, ó, tinha apertado. Quando voltar, o ar não vai sair, ó, porque ele vai ficar bloqueado. Então, uma válvula, 2 vias e 2 posições, não pode ser aplicado como comando. Ela é aplicada como chave geral, como válvula de bloqueio acionada manualmente. Eu quero fechar aquela linha ali, eu venho aqui, aciono ela vai, bloqueia. Entendeu? Ou botãozinho elétrico, aciona aqui, ela vai lá e bloqueia todo o sistema, como se fosse uma chave geral. Quando você quer acionar um cilindro de simples ação, você usa uma válvula 3 2 vias. Tá? Não são 2 vias, são 3 vias e 2 posições, lembra? Só que aí você vai no chão de fábrica, né? O camarada lá vai falar, uma válvula 2 3 vias. Aí tu, peraí, 2 3 vias? 2/3 vias. Né? Eles querem falar o número do lado da palavra vias, aí inverte os atores, mas não pode inverter, porque isso é norma. Ou seja, em nenhum lugar no mundo você vai achar para comprar uma válvula de 2/3 vias. 2/3. Não vai achar, não existe essa válvula. Então você não pode falar o que não existe. Porque, mas aí me facilita. Não, mas tá errado. É 3/2. O vias pertence ao primeiro número, que no caso é o 3. Então, uma válvula de 3 2 vias são 3 vias e 2 posições. Bom, normalmente aberto e normalmente fechado. Então, as válvulas de 2 e de 3 vias com retorno por mola, né, ela vai manter, a mola vai manter o estado normal da válvula. Tá? Então, aqui, por exemplo, 2 vias e 2 posições, NF. Desculpa, pode repetir? Alguém abriu o áudio e falou alguma coisa. Tá, vou voltar aqui então. Então, 2 vias e 2 posições, né? Normalmente fechado. Então, uma mola impõe isso aqui. Eu tenho que acionar a válvula para que este bloco venha para cá e permita a passagem. Então, aqui um exemplo. Ó. Válvula 2 vias e 2 posições, normalmente fechada. 2 vias e 2 posições, normalmente aberta, imposta por mola. Né? 3 2 vias. 3 vias e 2 posições, normalmente fechada, aqui, ó, bloqueado. 3 vias e 2 posições, normalmente aberta, lá, permite a passagem de P para A. E agora os escapes, né? Quais são os tipos de escapamentos que nós temos? Nós temos as válvulas, né, de escape rápido, que é chamado de escape direto, tá? Ou seja, a sua válvula ela só vai ter 2 orifícios de conexão disponível, 1 e 2. O 3 ele vai ser um orifíciozinho escondido que ele vai fazer o escape por ali. Tá? Escape canalizado é quando você bota um conector ali e essa mangueira você acopla ali e joga ela para um reservatório ou para um outro ambiente ou para uma outra área para fazer barulho de ruído em outro lugar. Temos o silenciador, que também é conhecido como abafador, então muito empregado na indústria. E temos o bloqueio, né, que é o tampão. Tá vendo ele interno? O interno você não muda. Mas se você precisar bloquear ele, você... Olha aqui, tá vendo? Você usa o tampão externamente e bloqueia. Perfeito? Bom, identificação dos orifícios das válvulas, né, direcionais. Bom, baseado nas principais normas, e a nossa 8896, ela comuna dessas duas, inclusive em 2012, houve, né, uma fusão dessas normas. Então também, também existe a DIN ISO 1219, tá? Que é uma fusão da identificação por letras e identificação por números. Ok? Então, a letra P, ou o número 1, vai ser sempre entrada de pressão. A letra
R, S ou T, né, vai ser sempre responsável por escapamento, bem como número 3, ou 3 e 5, ou 3, 5 e 7. Tá? Ele não vem número 7 sozinho, ele vem ou 3, ou 3 e 5, ou 3, 5 e 7, dependendo do tamanho da válvula, do número de orifícios, né, das vias. Pilotagem, galera, significa acionamento pelo próprio fluido. Então, se for uma válvula de hidráulica, né, o triângulo é preto. Se for uma válvula de pneumático, o triângulo é branco. Exatamente para fazer o próprio fluido autopilotada, tá? O próprio fluido faz a abertura e fechamento dela. Agora, como acionar essas válvulas, né? Essas válvulas, elas podem ter acionamento por botão, por alavanca, por pedal, tá? E esses três são considerados acionamentos musculares. Inclusive, alguns fabricantes, no caso da Parker e da Rexroth, utilizam a mesma simbologia de acionamento muscular para qualquer acionamento que seja humano. Tá? Já o fabricante Festo e o fabricante Vickers, por exemplo, esses são os principais, tá? Mas tem mais dezenas de outros. Utilizam cada tipo de simbologia para cada tipo de acionamento manual, tá? Ou pedal. Quando o acionamento é mecânico via rolete, né, significa chave fim de curso com contato físico. Então, quando o pistão chegou no final, ele vai passar nesse rolimãozinho, nesse rolete, e vai fazer o acionamento da válvula. A chave fim de curso, ela pode ser via sensores também, elétricos. Só que aí via sensor já é chave fim de curso sem contato físico. Com rolete, com contato físico, ok? E se aqueles pilotos que nós falamos, né, o acionamento pelo próprio fluido, foi hidráulico, vai ter essa simbologia, se for pneumático, o triângulo branco, perfeito? E nós vamos evidenciar o acionamento por solenoide, tipo uma válvula de máquina de lavar, né? Então ela é solenoide, você energiza a bobina dela eletricamente, ela vai abrir e vai cair água para dentro da máquina de lavar. A operação das válvulas vai ser efetuada por meio de sinais, né, elétricos provenientes de chave fim de curso, pressostatos, temporizadores, né, botoeiras, sensores, né, vão acionar estas bobinas, ok? Então, no caso de uma bobina simples, né, solenoide, chamada de monoestável, significa que ela só tem um estado estável. Ou seja, quando você aplica a energia elétrica nessa bobina, ela troca, avança, e quando você desenergiza, a mola empurra de volta. Tá? Já as válvulas duplo solenoide, que são as biestáveis, também chamadas de válvula memória, tá? Também chamada de válvula memória, elas são válvulas que não têm retorno por mola. Então, se você aciona essa bobina, ela joga para um lado e fica ad eterno. Você tem que energizar outra bobina para mandar de volta. Ou eu vou startar um equipamento, preciso de uma válvula dessa, ou substituir toda válvula desse tipo, duplo solenoide ou duplo piloto, né, elas têm um botãozinho escondido só para você movimentar o carretel dela, só para você manter ela na posição que você quer, né? Para ele já não iniciar numa posição errada. E quando que você utiliza essa mecânica acionada eletricamente? Né? Quando a rapidez dos sinais de comandos é o fator mais importante, né? E quando os circuitos são muito complicados e as distâncias são muito longas do emissor e do receptor. Aí você usa comando elétrico, né? E transmitir por cabo elétrico sai mais barato. Então, denominação da válvula. Como descrever uma válvula? Alguma dúvida? Tem mensagem aqui. Tá. Como descrever uma válvula? Bom, uma válvula como essa daí,
ela é uma válvula de controle direcional, né? Direcional porque ela direciona o fluido. Ou para, ou vai para um lado, ou vai para o outro. Então, uma válvula de controle direcional, né? 3/2, 3/2, aí a palavra vias, né? 3, 2 vias, 3 vias e 2 posições, com acionamento por solenoide e retorno por mola. Correto? E ela é normalmente fechada, porque a mola impõe esse estado normal. Então, você vai descrever dessa forma. Válvula de controle direcional, 3/2, acionada por simples solenoide, por exemplo, e retorno por mola. Né? Ou se botar só solenoide e retorno por mola, já sabe que é simples solenoide, só tem uma. E NF, normalmente fechada. Uma outra forma de identificar, uma identificação rápida, é falar o seguinte, ó, né? Essa válvula é uma 3/2 vias solenoide mola NF. Todo mundo vai entender qual é o dispositivo. Outro exemplo, né? 2 solenoides, ó. Então vamos dizer que é uma válvula de controle direcional 5/2 acionada por duplo solenoide, né? Ou válvula memória 5/2 com duplo solenoide. Fechou a identificação. Perfeito? Bom, a prática 11, galera, vocês não vão precisar fazer relatório, tá? Por quê? Porque eu vou fazer junto com vocês, só para vocês saberem o nome das coisas, tá? Mas não esquece relatório da prática 11, vai pular para a prática 12. Então, simbologia dessa válvula, né? Então, essa válvulazinha aqui, ela tem uma alavanquinha aqui, ó, tipo uma chavezinha. Ela é uma válvula de 5 vias e 2 posições. Então, a identificação funcional dela, ó, válvula de controle direcional 5/2, né, acionamento por alavanca e retorno por mola. Já esse de baixo aqui, ele tem um rolimãzinho, tem um rolete. E só tem 2 conectores. O terceiro, que é o escape, olha aqui, ó, o escape rápido, o escape direto. Então, é um outro orifíciozinho escondido que você não bota tubulação. Escapa pela própria válvula ali. Então, válvula de controle direcional 3/2, NF, com acionamento por rolete e retorno por mola. Ok? O próximo vai ser uma válvula de controle direcional 2/2, NF, né, com acionamento muscular. Então, poderia ser manual, poderia ser pedal, né? Poderia ser alavanca, botão, mas está a simbologia genérica de acionamento muscular. Então, essa válvula aqui, por exemplo, é uma válvula geral. Uma válvula 2/2. Ela vai bloquear o sistema, então, quando você quiser, você vai lá na chavinha e libera a passagem do fluido. Ó, a imagem daquele dispositivo que eu falei para vocês, né? Que é a unidade de conservação de ar comprimido com um filtro, elemento filtrante, ó, pontilhado. Bom, o próximo dispositivo, né, é um manômetro. O seguinte é uma ventosa, tá? Isso aqui, galera, não é o tubo de Venturi, não, tá? Ele é um... Como é que eu vou dizer? É um flangezinho, né? É um nipsezinho. Né? Você conecta o conector de um lado e conecta a ventosa do outro. Tá? O de baixo aqui já é uma válvula geradora de vácuo. Ok? Então admite pressão por aqui, escapa pelo silenciador que está ali na imagem, pequenininho, e aqui no meio você conecta a mangueira que vai puxar aqui para cima. E o último é uma válvula direcional de 5 vias. Como você identifica que ela possui 5 vias? Tá? Aos conectores, 1, 2, 3, 4, 5 vias. Mas aqui não dá para identificar quantas posições são, né?
Não dá para identificar quantas posições são, a não ser que você veja na simbologia. E toda válvula tem um rótulozinho, uma etiqueta da simbologia. Então, indicador de pressão, que é o manômetro, a ventosa, a válvula geradora de vácuo e a válvula direcional 5/3, né, com acionamento por duplo solenoide, também conhecida como válvula memória, porque não tem mola. Tá? Bom, sensores de proximidade. Então, agora na entrada. Tá? Então, agora na entrada. A entrada, eu falei que pode ser botão, não é isso? Chave fim de curso, pressostato ou sensores. O sensor capacitivo, ele detecta qualquer material orgânico, tá? Ou seja, qualquer coisa que passar até 20 milímetros de distância. Então, bem próximo, tá? E ele tem um parafuso aqui atrás, ó, que ajusta a proximidade entre as placas dele, do capacitor. Então, isso aumenta a sensibilidade dele, ok? E tá vendo o elemento sensor mais avantajado neste caso aqui? É para ele ser mais radial, tá? A emissão dele. Já os sensores indutivos, eles emitem campo eletromagnético e quando bate no material de metal, reflete de volta. E ele identifica essa variação, tá? Agora, só pode ser material de metal e ele vai no máximo até 10 milímetros. Né? Então tem que passar bem pertinho mesmo. Repara como ele tem que ser bem pertinho, que o encapsulamento dele aqui, ó, neste caso, é até mais curto, né? Para ele ser mais o feixe mais direcional. E a captação não capta qualquer coisa, né? Só se vier direcional. Sensor magnético, né? Então, o sensor magnético, o êmbolo do pistão dele tem um anel imantado, tem um ímã, tá? Então, estes sensores magnéticos, olha aqui, ó, o êmbolo está longe, né? Então, o imãzinho, a chave heat switch, tá? A chave magnética está aberta. Quando aproxima o êmbolo do pistão lá, ó, o imãzinho atrai e fecha contato e dá sinal elétrico. Perfeito? Então tem alguns modelos aqui. Tá vendo? Os sensores ópticos, né? Eles, dependendo do modelo, eles podem trabalhar com 10 milímetros de distância ou com mais, né? Então você tem o modelo reflexão difusa, retroreflexão, barreira de luz ou fibra ótica. Né? Então, simbologia de sensor quando é óptico, tá vendo? Tem um LEDzinho emissor de luz. Então vamos aos exemplos. O reflexão difusa, né? Ele é o seguinte. Ele mesmo tem dois orifícios. Um com um emissor de infravermelho, um LED emissor de infravermelho, e o outro um LED receptor de infravermelho. Né? Ou seja, ele está emitindo. A hora que alguma coisa passar na frente dele, ele reflete. Né? Já o de reflexão o de retroreflexão, desculpa, ele também tem emissor e receptor, mas ele precisa de um prisma para direcionar exatamente para o ponto que você quer. Senão ele vai retornar, mas vai retornar para um outro ponto que não vai fazer a interpretação do corte de feixe de luz. A barreira de luz, né, um só pode ser emissor, o outro só pode ser receptor. Então, quando o produto passa pela frente, ele vai interromper essa passagem. Tá? Aí ele vai fechar o acionamento lá. E fibra ótica. Né? Fibra ótica você consegue distâncias maiores, mas dá uma dificuldade de calibrar ali o funcionamento. Apontar, porque ele é feito com laser. Né? Então, um é laser e o outro é receptor. Né? Ou dois lasers e o outro dois receptores. Né? Então, a tarraxa aqui, então aponta um para o outro e ele vai fazer um canal de passagem. Cortou aquele laser, ele vai
como está a sua saída, entre aberto e fechado. E o pressostato, né, ele é um equipamento muito associado àquele compressor lá, ao reservatório. Que quando ele está comprimindo, chegou no limite, o reservatório tem um limite. Então você ajusta o set point pelo pressostato, que é a carga de mola. Na hora que vencer a carga de mola, essa pressão, ela vai trocar o estado, né, do comutador para a esquerda, o comutador para a direita. Então, por exemplo, do comutador para a esquerda, ligado ao meu compressor. E na direita uma lâmpada de sinalização, uma lâmpada amarela, para indicar que o compressor está parado. Então, toda vez que ele ativar, né, chegar na pressão de controle dele, ele vai trocar o estado e vai desativar o motor elétrico, né, do compressor. Aí o teu compressor para de comprimir e o seu reservatório ele fica parado, quietinho, com o ar comprimido ali dentro, esperando a utilização. Elementos de sinais, né, o caso do relé, que é a mesma função dos contatores de potência, energizou a bobina nos terminais A1 e A2, ele vai criar um campo eletromagnético nessa bobina e vai comutar o estado da chave. Quem é fechado abre, quem é aberto fecha. Tá? Exemplo. Os contatores já são esses relés, mas de maior potência, né? Uma potência mais elevada, mais robusto. Né? Mesma coisa, energizou a bobina A1 e A2 e todo mundo que é aberto fecha, todo mundo que é fechado abre. Os relés temporizados, né? O on delay é esse carinha aqui e o off delay é esse carinha ao lado. Tá? On delay significa retardo na energização. Off delay significa retardo na desenergização. Ok? On delay. Tá? Quando o meu pistão chegar no final, quero que o sensor detect, conte um tempo e mande ele voltar. Eu usei off delay. Ou o meu sensor detectou, energizei a bobina dele, quando eu desenergizei é que ele conta para desarmar. Aí o pistão voltaria. Contador, né, são os elementos que você, aqui ó, pelo display, você monta o set point. Pelo display aqui você monta o set point. Por exemplo, eu quero que quando chegar no 5º pulso, ele acione a saída de normal fechado para aberto. Aí eu posso ligar, né, um motor trifásico, por exemplo. Acionar um contator que vai acionar um motor trifásico. Então, cada vez que o sensor detectar eletricamente produto na esteira, ele vai contabilizando. Chegou no set point, no valor desejado, ele vai simplesmente agir. E o último elemento de sinal, né, que é a parte de sinalização. Pode ser luminosa, né, uma lâmpadazinha, ou buzzer, né, sinalização luminosa ou sinalização sonora. Olha o buzzer aqui. Ó. Se energiza ele por aqui, ele vai disparar. E os elementos de sinais de controle a solenoide, que é o que nós vamos trabalhar na prática, né, possui essa simbologia. Simbologia de bobina associada a uma válvula, ou seja, uma eletroválvula, é uma solenoide. Como é que é o princípio de funcionamento dela? Você vai energizar. Lembra que a bolinha aqui, galera, é uma vista em corte, tá? Da mola. Então, quando energizar, a mola vai criar um campo eletromagnético aqui, ó, que vai desestruturar, né? Ele vai movimentar o núcleo, né? Que é magneticamente passivo, né? Então, criei um campo eletromagnético ativo, ele vai induzir, vai movimentar o carretel da válvula para abrir ou para fechar. Se for uma válvula, tá vendo? De uma bobina só, retorno por mola. Tá vendo? Uma bobina só, retorno por mola. 2 bobinas sem retorno por mola. 2
bobinas sem retorno por mola. Ok? A gente já está na fase final da aula, né? Que é a lógica de acionamento. Então, a lógica em série de contatos elétricos é a lógica E, né? Então, você precisa acionar 2 botões elétricos para disparar a sua carga, a sua saída. Levando em conta, né, que todo projeto de elétrica industrial, né, a NR10 e a NR12 te afirma que tem que ter botão de emergência. Então, o nosso projetinho aqui vai passar por um botão de emergência, né, e vai vir para o botão normalmente aberto. Saiu do botão normalmente aberto, eu vou ligar em série com o segundo botão. E do segundo botão, eu ligo lá na carga, na lâmpada, né? O outro lado da lâmpada eu ligo direto no negativo. Ou se fosse alternado, eu ligaria no neutro. Tá? Mas para eletropneumática se trabalha com 24 volts. Lógica ou um botão, ou o outro botão, ou os 2 botões. Tá? Então, tá lá. Tem que botar os 2 botões em paralelo, tá vendo? Ligou os 2 botões em paralelo, aí você liga na lâmpada e o retorno da lâmpada para o negativo, né? Então, por um botão, outro botão ou os 2. Intertravamento é uma lógica que, se uma bobina solenoide está funcionando, a outra não pode funcionar. Então, você pode fazer um intertravamento de entrada ou intertravamento de saída, tá? E o nosso selo elétrico, que é aquele cara que você aperta o botão e ele mantém energizado, mantém funcionando. A eletromecânica. Você tem que apertar outro botão, B2, nesse caso aí, para ele desligar a eletromecânica. Então, ó, foi montado, né, a partida direta, e o selo elétrico é só botar mais um botão em paralelo, tá, ao outro botão. Ok? Aí você faz um outro botão, não, desculpa. Um botão, só botar um contato do próprio contator aberto em paralelo com o botão. Então, isso é o selo elétrico. Tá? Bom, galera, então, a aula de hoje eu fiz, né, um mixer da ciência pneumática, né, com os elementos de trabalho. Então, na próxima aula, nós vamos pegar os elementos de trabalho e vamos utilizá-los para proporcionar resoluções de estudo de caso. Tá? Então, vamos lá, para não deixar ninguém assustado. Tem o computador? Faz comigo. Não tem o computador? Faz comigo também. A única diferença é que você vai estar vendo a minha aula, né, e você vai estar montando o seu relatório por escrito, ou se você tiver outro computador que você possa usufruir em outro gravado, que vai estar o link no YouTube, e desenvolve o seu relatório. Alguma dúvida, galera, em relação à aula?